Salve rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Igor do canal Flowpado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para não perder nenhuma notificação, curta o vídeo, compartilhe. Lembrando que o link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Pessoal, trazendo para vocês aqui alguns dos melhores momentos do papo com os especialistas em aviação, Fernando e Lito, lá no Flow Podcast. Semana, inclusive, porque eu não costumo falar de acidente aéreo no canal. E até vou expor por que eu não falo de acidente aéreo. Inclusive, antes de você falar isso, só deixa claro, a gente marcou o Fernando e o Lito muito antes de acontecer o acidente que aconteceu aí, trágico. Exato, a gente não veio pra falar disso. Só pra deixar claro, a gente não marcou por que aconteceu o acidente, a gente tinha marcado antes, infelizmente, o acidente aconteceu na mesma época. Exatamente. Quando eu criei o Aero em 2013... eu queria criar alguma coisa justamente para falar diferente do que a mídia normalmente fala. Porque, querendo ou não, se a gente pegar o mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça. As coisas legais da aviação. Não fala sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. Então, sempre foi a linha editorial do Aero falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né, de fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado assunto, você não vai ter medo daquilo porque você sabe o que está acontecendo. Então esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente, por conta de respeito a famílias, ética de pilotos. Para mim, eu não me sinto seguro de falar alguma coisa porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da Marília, mais milhares de mensagens a gente recebendo para fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer, todo mundo, quem acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora, inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira tá batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso para ganhar audiência e tudo mais. E aí falaram que eu direcionei isso ao Lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito, porque é o Lito que fez a live. Eu falei, nossa, só o Lito tá falando da Marília Mendonça, ninguém mais da imprensa tá falando. Sim. E a nota não foi direcionada a Lito, eu nem assisti a live que o Lito fez, eu tava viajando, voltei hoje do Nordeste, tava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens, então eu não tava com tempo de ver nada. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da Marília e, meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como não. Exato. Exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. Se você é famoso um acidente de avião chama atenção, independente se a pessoa que estava lá era famosa ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Aumenta. Infelizmente então, é o mundo que a gente vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você não sabe o que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal. Depois que aconteceu a investigação. Que já foram investigados. E por que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então, isso é uma maneira dela saber que, o acidente acontece, ela entende sem sensacionalismo por que ele acontece, e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar, porque ela sabe, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais? Então eu falo isso. Mas assim, aconteceu um acidente hoje e realmente a mídia vem em cima. E aí eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, tem que esperar, mas eu era pequenininho. E agora eu tenho uma relevância para falar de aviação. Isso. E agora eu falei, tá todo mundo me chamando, então agora eu vou para o mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Agora eu tenho uma voz falando, moçada, não adianta querer descobrir a causa do acidente em 2 dias, que demora 1 ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, realmente o cara não tá falando achismo, ele não tá falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele tá só falando, vamos esperar a investigação. Acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da nota. Acho que é a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota assim, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil.
Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como o Lito diz, que foi para falar sobre o que aconteceu, sobre um fato, né? Não é isso que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo, não, ninguém fala do assunto, ninguém fala do acidente, aconteceu, mas abafa. Não é isso. O que eu não acho legal é ficar criando opiniões em cima. Teorias. Capitalizando no imaginário da tragédia. Você falar, o avião tá ali, é o avião modelo X, é o avião que tá naquele lugar, isso é um fato, né? Capitalizando no imaginário da tragédia. Agora, você constatar... Inteligência líquida. Inteligência líquida. Agora, você constatar o que tá ali, né, é notícia. E aí, de novo, não entra na minha linha editorial. Eu não dou notícias, não sou um canal de notícias. Por isso que eu também não falo desse acontecimento em si. Mas já aconteceu até de eu não falar e pessoas acharem que eu sou alienado. Que eu faço parte do movimento conspiratório, que eu sei de coisas que eu não posso falar. A viagem vai longe. Né? Então, existem eu só não falo e pronto. conspiratórios que sabem coisas e não falam. E eu faço parte, né? Entendi. Então, eu também, eu minto que o avião ele desce o narizinho para acompanhar a curvatura da Terra. Eu minto que isso aí não acontece, porque a Terra é plana, pô. Cara, é foda. É complicado isso aí. Por que não coloca um paraquedas em todos os aviões? Porra. Tu quer mesmo essa resposta? Eu dou, peraí. Manda aí. Porque é um paraquedas, velho. Como Sabe um paraquedas grandão. Sabe o Pedro Ló? Pedro Lóz veio aqui, não veio? Então, eu levei ele pro meu... Fiz uma collab com ele justamente para calcular isso. Porque tem gente que fala, por que não tem paraquedas no avião? Porque tem um aviãozinho pequeno, particular, que tem paraquedas. Mas a gente calculou o tamanho que tinha que ser o paraquedas para aguentar um 737 aqui da ponte aérea, por exemplo, se precisasse. Então, o diâmetro do paraquedas é maior do que o aeroporto de Guarulhos. Dentro de um avião só, cara. Imagina tu dobrar um aeroporto de Guarulhos assim para botar na parte de cima de um avião. Entendi. Entendeu? Por quê? Tem que ser um negócio tão grande para suportar uma massa de 70 toneladas que ele se torna impraticável. Eu vi recentemente uma notícia no UOL, eu acho, de um avião novo que eles lançaram que tinha paraquedas. Tem o Cirrus Jet e o Cirrus normal. E era um paraquedas esquisitíssimo, com uma ponta assim, meio como se fosse uma lona de circo, tá ligado? Ele é um paraquedas balístico. É um paraquedas balístico. Balístico porque ele tem um foguete, né, que joga isso aí pra cima. Você aciona, ele puxa o paraquedas pra fora. E aí a ação do ar, né, do vento vai abrir. E hoje, para avião de pequeno porte, isso já é opcional. Tem uma empresa que é inclusive quem fornece para a Cirrus, que é uma fabricante americana, e eles fornecem, você pode pôr em aviões de pequeno porte, é um paraquedas que o conjunto todo, se eu não me engano, pesa entre 20 e 30 quilos. Mas é para aviões que carregam 2, 4 pessoas. Ou no caso Jet Vision, do Vision Jet, que carrega até 7 pessoas, já é um paraquedas maior. Agora, você vai aumentando o tamanho do avião, vai ficando... Talvez com uma tecnologia de tecidos mais avançada a gente consiga produzir. Eu fiz os cálculos com o menor tecido possível. E aí, como que seria? Então, é esse aí, do tamanho do Guarulhos. Sério? Se fosse tecido mais grosso... Imagina o peso disso. E para dobrar, a gente chegou a fazer o cálculo, assim, com esse tecido mais fino, o tamanho que dava para dobrar. Aí seria uma caixa d'água, assim, de 1.000 litros para botar o paraquedas dentro, sabe? Aí onde é que tu vai arrumar um espaço desse no avião? Entendi. Então é impraticável. Entendi. Aí as pessoas falam... Por que é tão difícil ir pra Manaus? Pegar um avião e ir pra Manaus? Por que é tão mais longe caro? pra caramba, pô. Mas parece que, tipo, por exemplo, tem que fazer... Paracaju, não, tinha voo direto. Não, mas pra Manaus tem voo direto. Não tem voo direto pro Acre, pra Boa Vista, por que de São Paulo, não tem voo direto pro Acre, por exemplo? Porque não tem demanda. É uma questão de malha Sério? aérea, né? Não tem demanda. Não tem. Se tiver um monte de... O Acre não existe, né? Agora você cancelado. Se tivesse dinossauro pegando avião... Dinossauro gravar lá em voa, breve. Eles montam um pterodátilo ali. Então, se tivesse um monte de gente querendo vir do Acre para São Paulo e vice-versa, já teria um voo direto. Como não tem, não compensa a empresa aérea botar um voo direto. Não ela é uma consegue questão ganhar mais dinheiro, ela levando as pessoas até Manaus e fazendo conexão, até Campo Grande e faz conexão para... E aí você tocou num ponto importante da onde a aviação executiva entra. Porque se um cara precisa fazer São Paulo-Acre, São Paulo Rio Branco, né? sei lá, todo dia, ou tá fechando 2 um vezes negócio lá, semana. ou vai abrir uma loja, sei lá, ele precisa ir para lá,
e ele não tem esse tempo de fazer conexão em Manaus, esperar um dia, sei lá qual que é a frequência de voos, ele tem que ter um avião dele para poder fazer esse tipo de transporte. Ou alugar um, né? Ou alugar um no táxi aéreo, ou ter cota de um avião. Qualquer jato faz essas grandes distâncias? Não. Tem jatos... assim, os jatos, eles têm categorias, né? Tem os jatos de pequeno porte, como um da Embraer, que é o Phenom 100, um avião pequeno. Quanto custa um Phenom 100? Eu acho que hoje tá nos 4,5 milhões de dólares. Zero. Dólares? Dólares. É, aviação em dólar. Zero, né? Zero. Mas você zero. consegue Mas ninguém comprar compra um zero. Citation aí por 5 milhões de reais. É, dá. É possível. Barato. Tá tranquilo. Tem na carteira? Eu conheço... Opa! Eu conheço um empresário que falou pra mim que as lojas, a empresa dele só cresceu depois que ele comprou o primeiro helicóptero. O cara falou, porque eu tinha minha empresa aqui, queria expandir, aí eu faço a conta. Pô, vou ter que abrir uma loja daqui 400, 500 quilômetros de distância. Pego o carro, tanto tempo vou demorar, prefiro não abrir. Aí o cara compra o primeiro helicóptero, ele faz esse trajeto que de carro ia demorar 8 horas, o helicóptero ele faz em 2. Muito mais prático, muito mais rápido. Aí vai expandindo. Ele comprou o primeiro avião, o que era regional já começou a ficar nacional. Então a aviação executiva, ela é uma máquina de fazer negócios. Ela emprega pessoas. Pode né? crer, dá liberdade. Exatamente. Ela é muito necessária. Faz sentido. Como que o Neymar ia ser o Neymar sem avião? Como que ele ia estar em todos os lugares do mundo ao mesmo Como tempo? que um cantor vai Caralho, fazer que 35 porra de shows? comentário é esse? Mas é sério, tipo... mas é um pouco sobre o que ele tá falando. A aviação É que permitiu... ele foi Neymar antes do avião, pô. O avião veio depois do Neymar. Ah, mas agora o Neymar com o avião é um Neymar. Não, mas um exemplo bom. É um Neymar, Um né? exemplo bom é um cantor. O cara não manja nada de futebol, tá claro agora, né? Ah, não, mas o Neymar com o avião é um Neymar muito mais Não, foda, pô, na os minha opinião. cantores. Se você fala assim, o Fernando de Sorocaba, aí razão, você tem razão, porque assim dá pra ele fazer show pra caralho. Entendi. Sem avião o cara não faz. Tá fudido. Mas o cara faz 35 shows num mês. É que você tá olhando pro Neymar jogador de futebol. Ah. Eu tô olhando pro Neymar empresário, influenciador, que vende marketing, que tá nas festas, tudo. Porque a vida de artista é loucura, cara. Desculpa, então. Você tá se tornando agora um artista, né? Não, Tá, como que você vai pra Libertadores? Tu vai ver eu vou de jato. Então, vai ver o avião vermelho. Já vai ver a que ele vai diferença. comprar. Mas sabe por que eu vou de jato? É. Porque a gente foi comprar as passagens, né? O avião, que eu acho assim, os voos que existiam era São Paulo, Panamá, Montevidéu. 30 horas de voo. Porque provavelmente todos os outros já estavam lotados. Aham. Então aí e tava caro pra caralho ainda por cima. Então assim, a gente como vão 8 pessoas, saiu um pouco mais caro alugar o jato, mas porra, são 3 horas de voo. 3 horas? Você paga pelo tempo. E quando você Nossa. pega um cantor ou um empresário, esse tempo custa. Eu fiz um vídeo uma vez com um empresário que a gente fez São Paulo, Salvador, com o jato dele. Eu fui gravar o jato dele. Cara, o dia dele foi chegar 5 minutos antes de decolar, pegou o jato, chegou em Salvador, saiu, foi fazer o que ele tinha que fazer, a gente ficou o dia gravando. Ele voltou 5 minutos antes de decolar e voltou para São Paulo. Imagina o cara fazer isso aí, um grande empresário, com aviação comercial. É complicado. Sim. Então tem que ver quanto custa a hora desse cara e quanto custa a hora de voo. A hora de voo é muito menos. Então é necessário. E tu chega ali em cima da hora, Não e dá. o avião vai te esperar. Ao contrário de você, tem que chegar 2 horas antes no aeroporto, passar por aquela segurança. E não sei, teve um check-in, caso- e Eu só vou bagagem. voltar a voar de avião quando o Flow tiver um jato. Eu passei por essa vermelho. Jato vermelho. tem que ser vermelho. Igual Vermelho o Hamilton, né? cromado. Hamilton tem um jato vermelho. Eu não lembro qual que é, acho que é um Challenger, se eu não me engano. É um... É mais foda o cara do Brasil. Você acabou de falar o nome, eu esqueci. Do O brasileiro pica da aviação, que inventou a aviação. Ah, o Santos Santos Dumont? Porra, tu só esqueceu o nome do maior maior, do Brasil. é. O cara que... Mas ele acabou de falar, pior é isso. Os Santos Dumont, os irmãos Wright. Quem que é mais pica? Vou entrar nessa seara de novo. Já falei. Ó, eu tenho uma porra. resposta pra não ter discussão. Não existe um cara que inventou o avião do nada. Pronto, inventei e acabou. É uma evolução até um determinado momento que o cara conseguiu fazer aquilo naquela situação. Ó, pronto. Tem isso e tem a outra também, que é... Eu também falo isso, mas é o seguinte. No mundo inteiro, exceto Brasil e Nova Zelândia, foram os irmãos Wright que voaram primeiro.
No Brasil, foi Santos Dumont. Na Nova Zelândia, é um João de lá que diz... Tem um João lá que voou um bagulho que dizem que foi antes dos irmãos Brothers, né? Dos brothers... Os irmãos Brothers. E é isso. Então lá eles acreditam nisso, aqui a Bom, gente... Mas você sabe se quando você for foi... parar aqui pra pensar que os Estados Unidos é dominante na cultura mundial... Não, mas pô... Mas não era. Essa é a questão. Os Estados Unidos era uma fazenda na época que os irmãos Wright... O grande centro do mundo era a França. Por isso que o Santos Dumont ficou tão conhecido no mundo inteiro, porque a França era o centro do mundo. O Santos Dumont era Gerald. O Santos Dumont era Gerald. Ele era de família... genuíno. É, E aí, o pai dele era... tanto é que os Wright Brothers lá, os caras, eles queriam patentear pra ganhar um dinheirinho, porque, pô, eu vou inventar uma máquina de voar e não vou ganhar dinheiro. Eu gosto mais dos Irmãos Brothers nesse sentido. Existem várias discussões. É uma discussão que vai ficar pra sempre, entendeu? Quer dizer, aqui no Brasil, pelo É menos. legal que Sabe, o brasileiro outro dia- tá na discussão, né? Outro dia eu perguntei no Twitter, né, para um pessoal, tem uns portugueses que seguem lá, eu falei, pô, como que ensinam na escola aí em Portugal quem que voou primeiro, né? Aí falaram, os irmãos Wright. Aí eu falei, porra, mas nem em Portugal, que, né, país ali irmão. Pô, mas isso aí não é uma discussão fácil, é só quando foi que um voou e quando foi que o O outro problema voou. são as datas dos registros, né? Porque se você pegar a história dos irmãos Wright, eles entraram como heróis americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram meio que esquecidos ao longo desse vendo? tempo. Tudo propaganda americana. Mais ou menos, mais ou menos. Não, tenho tipo, você consegue pegar o jornal de Dayton, de 1904, se eu não me engano, 2 anos antes do Santos Dumont, que já falava desses irmãos malucos que estavam inventando a máquina de voar, entendeu? E, porra, pra tu aparecer na imprensa nessa época, era um bagulho... Pô, a gente tá falando mas de vamos ser início do sinceros, vamos ser século. sinceros. Tu já tava fazendo isso há um tempo pra começar. Mas, ó, como a imprensa funciona? Que país que teria mais acesso à mídia desde do passado até agora? A França. Não, agora... Mas não tem o cara da França pica da aviação, tem? Tem vários Mas pioneiros foi o na Santos aviação. Dumont. Até entre mil... O Santos Dumont, cara do da 1900. É, não. pô. O Santos Dumont, ele Deu uma morava olhada na França. Na Torre Eiffel. De 1900 Ah, até entendi. 1908. Pensa assim, Entendi. pra tu ser capa da revista Time, Aham. que é, porra, o Ser cara tá humano na mais capa importante do planeta. o Pica. homem do ano. É. Santos Dumont foi de 1901 até 1908. Ele foi o homem Sério? do ano, cara. Sério? Ele era muito, era uma das França pessoas mais famosas da fazia época. souvenirs, assim, que vendia por Paris inteiro do Santos Dumont. Caralho. Ele era esse nível de Então ele era muito Muito. pica. muito muito, pica. O muito. Santos Dumont é muito pica. Entendi. Não é mais. Né? Continua sendo, mas... Não, É errado. Me cancela. Mas enfim, ele é muito conhecido. Me cancela e toma mais um. O grande lance é o seguinte, até fiz uma live uma vez com um amigo gringo, que é um americano que tem um canal também que ensina inglês e tal. E americano defendendo os irmãos Wright, e eu, brasileiro, fui defender o Santos Dumont, e a gente foi se contrapor. E aí a primeira coisa que ele falou, vocês brasileiros têm que ter registro em tudo, porque se não tiver registro não vale. Nos Estados Unidos não precisa. Então foi basicamente isso. Nos Estados Unidos, dos voos dos irmãos Wright, não tinha os registros oficiais que tinham na França. Então qualquer voo que foi feito antes de 1906... não teve o registro do Aeroclube de Paris, do Aeroclube da França, como aconteceu. Então, o Santos Dumont, quando ele voou 14 bis, ele participava de um campeonato para ver quem voava com mais pesado que o ar naquele momento. Até então, ele voava com os mais leves que o ar. Balões dirigíveis. Ele era campeão nisso aí, ele deu a Pica volta também, na tua linguagem, pica também o Santos Dumont. E aí foi registrado. Então, naquela situação de decolar mais pesado que o ar, por meios próprios, sem nada te empurrando, e registrado ali com testemunha, aquela situação é registrada como a primeira. Agora, existem outros registros de mais pesado que o ar voando ainda no século XIX, só que de aeronaves não tripuladas, né? Então, o mais pesado que o ar foi os irmãos Wright, mais pesado que o ar foi o Santos Dumont. Não, já teve antes. Uma evolução, então é uma mesmo, evolução até chegar até naquele a França momento. mesmo. Então é isso, pessoal. Se quiser continuar vendo esse papo aí, é só ir lá no Flow Podcast. O link vai estar aí na descrição.
Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!